Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal dedicado à disciplina de mecânica dos sólidos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre diagramas, tá? Diagramas de cisalhamento, né? De forças de cisalhamento e de momento fletor. Trouxe aqui esse exemplo, tá? Que ele diz o seguinte, questão 7.42. Ele pede pra gente traçar os diagramas de força de cisalhamento e de momento fletor para a viga. Então ele traz a imagem aqui da viga e ele pede para considerar que a carga P tem 600 libras e essa distância A tem 5 pés e essa distância B tem 7 pés. Então vamos lá, gente. O primeiro passo dessa questão é muito importante, né? É a gente esboçar o diagrama do corpo livre, que comumente a gente chama de DCL, certo? O que a gente faz no diagrama do corpo livre? A gente redesenha, né, a minha figura, só que de uma forma mais simplificada. Então, nessa figura aqui eu vou desenhar quais as forças, né, quais as reações eu vou ter nesses apoios e quais as forças que eu vou ter na minha estrutura, tá? Nesse caso aqui a gente tem dois apoios, um no ponto A, na extremidade da esquerda, e um ponto B aqui na extremidade da direita, tá? Ele ainda me fala que eu tenho uma carga pontual no valor de 600 libras e ele me diz, né, que eu tenho uma distância A e uma distância B. Então ele me fala no enunciado, né, que a distância A, que é essa distância que eu estou mostrando aqui para vocês, é 5 pés, e a distância da força até o ponto B, né, é de 7 pés. Só que o nosso diagrama ele não finaliza por aqui. Por quê? Porque eu tenho que adicionar as reações que eu tenho aqui nos meus apoios. Para saber as reações que eu tenho nos meus apoios, gente, eu preciso analisar a figura que ele me deu. Nesse caso aqui, ó. No apoio A, eu tenho um pino, então eu tenho reações, né? Tanto na vertical como na horizontal. A vertical eu vou chamar de RAY e a horizontal eu vou chamar de RAX, certo? E já no apoio B, eu tenho um apoio, né, do tipo rolete, então eu tenho reação só na vertical, que eu vou chamar de RBY, tá? Então essas reações eu também tenho que adicionar aqui. Então, ó, como eu conversei com vocês, aqui no apoio A eu tenho RAY e RAX. E no apoio B, somente RBY, certo? Depois disso, pessoal, a gente pode calcular as reações, que é o segundo passo, na verdade, né, da figura. O primeiro passo é o diagrama do corpo livre. Então, no segundo passo, para calcular as reações, gente, eu vou fazer o somatório, né, vou utilizar as equações de equilíbrio e fazer o somatório aqui para descobrir os valores das reações. Então, eu faço o somatório das forças horizontais, então, somatório F, forças que estão em X, né, no eixo X, na horizontal. Eu faço o somatório das forças em Y e eu faço o somatório do momento, certo? Gente, primeira coisa, fazendo aqui o somatório das forças em X, eu vou considerar tudo que está para a direita, tá? Positivo, e tudo que está para a esquerda, negativo. Nesse caso aqui, quais são as forças que eu tenho atuando na horizontal? Perdão. Eu só tenho só o RAX. Então, se eu só tenho ele, para que tenha equilíbrio, esse RAX tem que ser igual a 0, tá? Então, a gente já conseguiu descobrir o valor dessa reação. Fazendo o somatório das forças em Y, ou seja, todas as forças que estão na vertical, eu vou considerar aqui para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho mais RAY, menos 600 e mais RBY. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais RAY, menos 600, mais RBY. Se eu não tiver mais nenhum, eu igualo a 0. Gente, só que vocês concordam comigo que com essa equação eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o RAY e tenho o RBY. Então eu deixo essa equação em stand-by e parto agora para o somatório do momento. O somatório do momento, pessoal, a gente escolhe em qual dos apoios eu vou fazer esse momento. Então eu posso escolher tanto o apoio A como o apoio B. Geralmente a gente escolhe o apoio que tem mais restrições, ou seja, mais reações. Nesse caso aqui, o que tem mais reações para a gente é o A ou é o B? O A, né? Que eu tenho reações na horizontal e na vertical. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher somatório do momento em A igual a 0, para que tenha equilíbrio, certo? Vou considerar, pessoal, que todas as forças que giram no sentido horário serão negativas e anti-horário positivas, certo? Então, lembra que momento é igual a força vezes distância? Então, eu tenho que ver todas as forças, né, que fazem momento em torno do ponto A. Então, imagina, né, que o ponto A ele é um ponto fixo e as outras forças que estão no meu elemento, né, eles giram em torno de A. Então, se o ponto A é fixo, o 600 gira em torno de A, fazendo essa rotação. E o RBY gira em torno de A, fazendo essa rotação. O 600, pessoal,
veja que ele está fazendo rotação no sentido horário, então vou considerar aqui negativa, e o RBY anti-horário positiva, certo? Como eu falei, o momento é força vezes distância, então eu tenho aqui, ó, 600, que é a força, e qual é a distância dessa força até meu ponto fixo? Do 600 até o ponto fixo é 5 pés, então vai ficar, ó, o sinal negativo, 600 vezes 5, força vezes distância. Quem mais gira em torno de A? O RBY, só que positivo. A força, RBY, e a distância dele até o ponto fixo, que é onde eu estou fazendo no momento. Então, 5 mais 7, tá? Então, eu faço também aqui essa multiplicação. Então, vai ficar, ó, mais força, RBY, vezes a distância até o ponto fixo, que é 12. Não tendo mais nada, fazendo no momento, eu igualo a zero. Quando eu igualo a zero, pessoal, perceba, né, que eu tenho somente uma incógnita na minha equação. Então, eu posso isolar ela para descobrir o valor restante, né? Então, ó, eu isolo o RBY. Essa parte da equação, essa parcela, né, que está negativa, passa para o outro lado, positiva. Então, menos 600 vezes 5 dá menos 3.000. Então, 3.000 passa positivo aqui para o outro lado. E o 12 que está multiplicando, o RBY, ele passa para o outro lado, só que dividindo. Então, vai ficar 3.000 dividido por 12. Quando a gente faz essa divisão, pessoal, eu descubro que minha reação na vertical, no ponto B, é de 250 libras, certo? Então, eu posso aqui até destacar essa informação. Se eu tenho, pessoal, o RBY, agora eu posso trazer o valor dele para cá e eu vou ter só uma incógnita, que é o RAY, e eu consigo descobrir ele também. Então, ó, RAY eu repito, porque eu não sei o valor dele. Repito menos 600, e onde tiver RBY eu substituo pelo valor que eu acabei de descobrir, 250. Então, mais 250 igual a zero. Isolo o RAY. Então, isolando o RAY, o 600 que está negativo vem para cá positivo, e o 250 que está positivo vem para cá negativo. Então, eu descubro que minha reação no ponto A é 350 libras. Tá? Então, também posso destacar aqui essa informação, tá? Então, descobri os valores das minhas reações. Agora, eu posso fazer o terceiro passo, que é utilizando, né, o método das seções. A gente vai fazer as seções, tá? Então, fazendo o método das seções, vou até colocar aqui, ó. Fazendo o método das seções, como é que vai ficar? Qual é a minha primeira seção? Bom, gente, vamos lá. Uma coisa muito importante de vocês entenderem. Vou até dar um zoom aqui no nosso modelo, tá? A quantidade de seções, pessoal, depende das mudanças de carga. Então, sempre que a gente tiver uma mudança de carga no meu elemento, eu faço uma seção antes dessa mudança de carga. Então, pensa comigo, ó. Se eu estiver vindo aqui da esquerda para a direita, eu tô vindo, eu não tenho nenhuma carga. Quando eu chego bem aqui, ó, eu tenho uma carga P que surge no meu elemento. Então, eu venho aqui, ó. Chega bem aqui, eu tenho uma mudança de carga, porque surge uma carga pontual P de 600 libras. Então, antes dessa mudança de carga, eu faço uma seção. Por ser a primeira seção, eu vou chamar de S1, seção 1, tá? Então, beleza, antes da mudança de carga, antes de surgir essa carga pontual, eu tenho uma seção. Mas agora vamos continuar aqui, ó. Eu tô vindo, não tenho mais nenhuma mudança de carga, porque não tenho nenhuma carga aqui, ó. Só que quando chega bem aqui no final, lembra que meu ponto B tem uma reação BY bem aqui, então eu vou de novo ter uma outra mudança de carga. Então, antes dessa mudança de carga acontecer, eu faço uma outra seção, tá? Então, nesse caso aqui do nosso exercício, a gente tem duas seções. Então, qual é que vai ser o valor, né, de X para a primeira seção? Bom, a primeira seção eu vou ter que o X ele varia entre 0, entre o ponto 0 até 5. Então, o X vai variar entre esse intervalo. Poxa, Mariana, não entendi. Vamos lá. Tô cortando a minha seção nesse trecho aqui, certo? Só que eu não tô cortando minha seção lá na ponta dele, não. Por isso que eu não sei que é 5. Eu tô cortando ele, tô fazendo essa seção um pouquinho antes dos 5 metros. Então, na verdade, 5 pés, né? Então, o X, o meu valor da minha distância, vai variar entre 0 e 5, porque eu não sei que distância é essa aqui, certo? Então, a minha primeira seção, S1, o X vai variar entre 0 e 5. Então, eu adiciono essa informação aqui para a gente poder calcular esse trecho, certo? Vou redesenhar, pessoal, a minha seção, tá? Então, ó, redesenhando a minha seção, o que é que eu tenho nela?
Redesenhando ela, eu tenho aqui no lado esquerdo o meu ponto A. Então, no ponto A, lembra que eu tinha uma reação na vertical? Que tem 350 libras, que a gente descobriu agora há pouco. E lembra que eu também tinha uma na horizontal, só que ela foi igual a zero? Então, eu não preciso colocar ela aqui porque ela é zero. Então, ela não vai influenciar no meu cálculo, tá? E aí, ó, o que eu tenho mais? Eu tenho um corte, bem aqui, né, que eu chamei de S1. Só que onde eu fiz esse corte, tá? Onde eu fiz esse corte, eu tenho algumas convenções, eu tenho algumas forças internas. Então, como eu tô cortando do lado direito, as convenções que eu vou ter é o cortante para baixo, o momento fazendo essa rotação. Como eu tô falando da seção 1, eu vou ter aqui o momento 1 e o cortante 1, certo? Então, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz para o cálculo das reações, né? Eu faço o somatório das forças em Y e faço o somatório do momento igual a zero, tá? Lembre-se de uma coisa, gente, sempre na primeira seção, essa distância aqui é uma distância x, certo? Eu não conheço essa distância, essa aqui é uma distância x. Então, vamos começar aqui, gente, pelo somatório das forças na vertical. Lembra que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Essas são as convenções que eu estou usando. Então, quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho mais 350 e menos V1. Então, ó, mais 350 menos V1 igual a zero. Isolo V1, tá negativo, vai para o outro lado positivo. Então, eu vou descobrir que meu V1 é 350 libras. Deu uma constante, beleza? Agora, vamos aqui para o momento, ó. Lembra que momento é força vezes distância? Beleza, sabemos disso. Mas o momento aqui eu vou fazer em qual ponto? No ponto A? No ponto B? Mas eu não tenho um ponto B aqui. Bom, gente, sempre que a gente vai fazer um momento em uma seção, a gente faz o momento no ponto que a gente está cortando. Eu estou cortando em qual ponto? Nesse ponto aqui. Então, meu momento vai ser momento na seção 1, tá? Nessa seção, nessa região aqui onde eu estou fazendo essa seção, no corte. Então, se eu digo que eu estou fazendo o momento nesse ponto que eu estou cortando, eu tenho que ver quem é que gira em torno desse ponto. Eu vou ter, ó, o 350 fazendo essa rotação horária negativa e vou ter o próprio momento que está nesse ponto, né, que está fazendo uma rotação anti-horária positiva. Então, vamos lá. Lembra que momento é a força vezes distância. Então, a força aqui é menos 350 vezes a distância da força até o ponto fixo. Então, x. Então, vai ficar, ó, menos 350 vezes a distância, que é x. Quem mais faz momento? Bom, eu tenho o próprio momento aqui. Como ele já é um momento, eu não multiplico ele por uma distância. Então, eu só coloco o valor dele aqui, ó, mais m1. Não tendo mais ninguém, eu igualo a zero. Poxa, Mariana, essa força V1 aqui não faz momento, não? Não. Por quê? Porque ela está exatamente aqui nesse ponto, ó. Então, se a gente fosse fazer força vezes distância, ia ficar V1 vezes a distância, que é zero. E então, ele ia zerar. Então, a gente não coloca ele, tá? Então, isolando, pessoal, aqui o M1, eu vou ter o quê? O M1 está positivo. Quem passa para o outro lado é menos 350x, que fica positivo. Então, 350x. Uma dica de ouro, gente. Sempre que você fizer uma seção, observe o momento, a equação do momento, a equação que você descobre aqui, se eu derivar ela, tem que dar o cortante. Então, vamos ver se está certo, ó. Derivando 350x, esse x sai, fica só 350. Bateu? Bateu, certo? Então, a gente pode seguir aqui para a próxima seção, que é a seção 2, né? Então, ó, vamos observar. A seção 2, ela é que trecho? Eu tenho que desenhar que trecho? Todo esse trecho aqui, ó, até a região onde eu cortei, tá? Então, fazendo essa representação, eu vou ter o quê, ó? Meu elemento aqui, né, minha viga. Vou ter no canto inferior esquerdo uma reação a Y, que a gente descobriu que é 350 libras. Vai surgir agora, né, a minha força P, que não tinha surgido na primeira seção, mas nessa ela vai entrar. Então, a minha força P no valor de 600 libras. E vou ter aqui no final, né, da minha seção S2, eu vou ter aquelas minhas convenções, né? Ou seja, o V, que eu vou chamar de V2 por estar na seção 2, e o M2, momento 2, por estar na seção 2, certo? E aí, gente, eu agora vou adicionar as cotas, certo? Que cotas são essas aqui?
Vamos pensar. Tudo isso é x, né? Tudo isso aqui é x. Concorda comigo que esse trecho aqui eu acabei de fazer na seção anterior? Então agora essa daqui é uma cota conhecida. Então eu venho aqui e vejo, ó. A minha cota anterior foi 5 pés. Então agora eu posso adicionar essa distância de 5 pés nessa minha seção. Mas Mariana, que distância é essa aqui? Bom, se o meu todo é x, essa distância vai ser x menos 5, né? Ou seja, o todo menos o conhecido, vai sobrar só esse trecho aqui. Então vai ficar distância x menos 5, certo? E a gente faz o mesmo procedimento, só que antes de fazer, vamos observar aqui qual vai ser o valor de x, né? Qual vai ser o valor da minha seção? Bom, a minha seção ela vai variar entre o último valor, que é 5, ou seja, de 5 até 12, né? Que eu não tenho aqui, ó, 5 e 7. Então, a minha seção vai variar entre 5 e 12, tá? Então, ó, vou adicionar essa informação aqui. O x vai variar entre 5 e 12, certo? E vamos colocar aqui, ó, o somatório das forças na vertical. De novo, para cima mais, para baixo menos, né? Quem são as minhas forças na vertical aqui, pessoal? Eu vou ter, ó, mais 350, menos 600, menos V2, igual a 0. Isolo V2, né? Quando eu isolo V2, eu vou descobrir que ele é menos 250 libras, beleza? Fazendo agora aqui, pessoal, o momento, vou chamar de M2, certo? Horário negativo, anti-horário positivo. A gente lembra, né? Momento é força vezes distância. Quais são as forças que fazem momento? Eu tenho o 600 positivo, porque está no sentido anti-horário. Vou ter o 350 negativo por estar fazendo rotação no sentido horário. E aí a gente vai multiplicando, ó. O momento é força vezes distância. Então, menos 350, que é a força, vezes a distância que é dela até o ponto fixo, que é x, né? Então vai ficar, ó, menos 350 vezes x. Quem é a próxima força? 600 positivo, né? Então, mais 600 vezes a distância da força até o ponto fixo, que é x menos 5. Então, vai ficar, ó, mais força vezes distância, que é x menos 5. E quem que eu tenho mais? Eu tenho o próprio momento M2, que está positivo, porque está fazendo rotação no sentido anti-horário. Então, eu coloco aqui, ó, mais momento 2, igual a 0. Então, aqui, gente, quanto é menos 350 vezes x? Menos 350x. Mais, aí eu faço aqui aquela que a gente aprendeu no ensino médio, né? Aquele chuveirinho, ó. Então, vai ficar 600 vezes x mais 600x. Mais 600 vezes menos 5, menos 3.000, mais M2, eu repito, igual a 0. Isolo o M2. Então, quando eu isolo o M2, vai ficar, ó, M2 igual a... Faço essa continha aqui, todo mundo que está em função de x, ó. Mais 600 menos 350, 250. Passa para o outro, tá negativo, né? Na verdade, está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, fica menos 250x. E essa constante aqui, menos 3.000, tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica, ó, mais 3.000. E a gente encerra aqui a parte das seções. Vamos conferir se essa seção está correta, né? Se eu derivar o momento, tem que dar o cortante. Se eu derivo essa equação, essa constante sai, fica 0. E esse valor de x, né, também sai, fica menos 250. Então, ó, bateu, né? Aí, gente, eu tenho que observar nas equações que eu descobri quais são as equações que estão em função de x. Vamos observar aqui na seção 1, ó. Na seção 1, quem é que está em função de x? O meu cortante, a minha equação, ela está em função de x? Não, porque deu um valor constante, né, de 350 libras. O meu momento, ele está em função de x? Tá, deu 350x. Então, eu vou fazer um momento, M1, quando x for o primeiro valor da minha seção, nesse caso aqui, ó, 0. E quando x for 5. Então, eu venho aqui, ó, eu substituo nessa equação quando x for o primeiro valor da seção, que é 0, e quando x for o segundo valor da seção, que é 5. Quando x for 0, pessoal, 350 vezes 0, 0, né? Então, coloco aqui 0. E 350 vezes 5 fica 1.750. Faço a mesma coisa para a próxima seção, ó.
A minha equação, quais são as equações que estão em função de x? O cortante está? Não, está uma constante. O momento 2 está? Tá. Então eu venho e substituo aqui, ó, o momento 2 para o primeiro valor da minha seção, que nesse caso aqui é 5, e depois pelo último, que é 12. Então, momento quando x for 5, e o momento 2 quando x for 12, tá? Então, quando x for 5, meu valor vai ficar, ó, menos 250 vezes 5 mais 3.000, vai ficar 1.750. E quando x for 12, menos 250 vezes 12 mais 3.000, zero, tá? Então, com todas essas informações, pessoal, agora a gente pode esboçar, né, o diagrama, tanto do cortante como do momento. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou tentar diminuir aqui essas continhas que eu fiz para você poder observar e ficar um pouco mais fácil de entender, certo? Vou fazer aqui, ó, embaixo do nosso modelo que a questão deu. Então, vou redesenhar aqui com o mesmo comprimento, tanto do cortante quanto o do momento, tá? Vou marcar aqui, pessoal, ó, o ponto A, o ponto B e aqui onde tem a minha força de 600, certo? Então, aqui de novo, o ponto A, o ponto B e, na verdade, o ponto B e aqui no meio a minha força de 600, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, esse aqui é o diagrama do esforço cortante e o segundo aqui, o diagrama do momento fletor. Vamos lá. Como é que eu esboço esses diagramas? Eu tenho que olhar para as minhas seções, pessoal. Vamos começar aqui pelo diagrama do esforço cortante, certo? Olhando aqui para a seção 1, ele me diz que no trecho de 0 a 5, o meu cortante é constante no valor de 350 libras. Então, de 0 a 5, não é nesse trecho aqui, ó. Então, eu vou adicionar nesse trecho, que é uma constante, né, no valor de 350 libras. Certo? Agora, para a segunda seção, eu venho aqui de novo na minha equação do cortante. Deu quanto? Menos 250 libras. Qual é a seção? Qual é o trecho? De 5 até 12. De 5 até 12 é esse outro trecho aqui, ó. Então, eu venho aqui, esboço meu diagrama e coloco, ó, 250 menos, né, 250, tá negativo, certo? E a gente encerra aqui nosso diagrama de esforço cortante, é bem simples, né? Agora a gente vem pro momento fletor, tá? O diagrama do momento fletor, pessoal, eu tenho que olhar para as seções também, só que agora olhando para o momento, certo? Para a primeira seção, onde x varia de 0 a 5, né? Quando eu estiver no ponto 0, esse momento é 0. E quando eu estiver no ponto 5, ele é 1.750. Então, vamos lá, ó. Concorda comigo que aqui é o ponto 0? Então, ele é 0 nesse ponto. Concorda comigo que essa distância toda aqui é 5, ó? Então, no ponto 5, que é esse aqui, ele é 1.750. Então, eu marco aqui, ó, 1.750. Aí, eu observo, pessoal, se minha equação do momento, ele é uma equação do primeiro grau, se ele é uma constante, se ele é do segundo grau, porque eu só vou saber como eu vou ligar esses dois pontos a partir dessa análise, tá? Então, quando eu olho aqui para a equação do momento, eu tenho a equação do primeiro grau, equação da reta. Então, eu ligo tanto o ponto 0 até o ponto 1.750, né? Quando x é 0, quando x é 5, eu ligo por uma reta. Então, ó, de 0 a 1.750, uma reta, tá? Agora, vamos para a seção 2, ó. Eu olho para o meu momento. Momento no ponto 5 é 1.750. Como coincidiu com o mesmo valor daqui, então ele já tá, né? Não preciso fazer de novo. E quando x for 12... ele diz que é 0. Então, quando x for 12, é aonde? É aqui no final, né? 12 metros é toda essa distância. Então, aqui no final, na distância 12, eu tenho o valor de 0. Aí, eu observo, gente, de novo a equação. Essa equação do momento na segunda seção, nesse trecho que eu estou analisando, é do primeiro grau, do segundo grau, é uma constante. Nesse caso aqui, se você percebeu, é a equação do primeiro grau, né? Então, se é a equação do primeiro grau, é a equação da reta, eu ligo por uma reta. Então, do 1.750 até o 0, uma reta, tá? Então, como esses valores são positivos, posso colocar um sinal de mais aqui. E aí, a gente encerra a nossa questão por aqui, certo, gente? Então, basicamente, é um passo a passo. Faz o diagrama do corpo livre, depois disso, descobre as reações,
faz o método das seções, analisa quantas seções a gente vai ter a depender das mudanças de carga. Depois de fazer as seções, a gente esboça, né, o diagrama, certo? Tanto do cortante como do momento fletor. Se você ficou com alguma dúvida, basta colocar aqui nos comentários que eu consigo te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.